Olá a todas e todos. Estou aqui para apresentar uma prévia sobre a minha apresentação no Encontro Nacional de Filosofia do Amapá e Encontro Nacional de Investigação Filosófica, né? Primeiramente, meu nome é Rodrigo Figueiredo, sou doutor em Filosofia pelo UFRJ e minha graduação em Filosofia também pela UFOP. Eu atualmente dou aula numa instituição chamada Faculdade Dom Luciano Mendes, na aula de Filosofia. A minha apresentação vai ser basicamente sobre qual é o problema dos universais. Então, eu vou tentar falar não sobre a discussão sobre realismo e nominalismo, que é muito comum quando se fala em problemas universais, né? Mas vou falar sobre mas vai ser uma discussão exatamente sobre qual é o problema dos universais, antes de uma resposta realista ou nominalista, né? Então, esse é o foco da minha apresentação. O ponto de partida dessa apresentação vai ser um artigo de um filósofo chamado Gonzalo Rodrigues Pereira. E nesse artigo ele defende uma posição muito específica sobre qual que é o problema dos universais. E é uma posição que eu discordo e vou tentar argumentar contra essa posição. E a partir disso formar a minha concepção aqui sobre qual é o problema dos universais. Ele faz uma distinção básica. A princípio, só para explicar muito rápido qual é o ponto dele, né? Ele faz uma distinção ele fala sobre uma distinção, né, de dois tipos de problemas ontológicos. Um é o problema do um sobre muitos, que é o problema de explicar como são possíveis fatos como Sócrates é sábio, Platão é sábio, Aristóteles é sábio. Então a gente tem vários indivíduos e a gente quer explicar como é possível eles todos terem uma mesma propriedade, né? Ou estarem numa mesma relação, ou coisas do tipo. E por outro lado, a gente tem o problema dos muitos sobre um, que é o problema da gente explicar como é que pode Sócrates, como é possível Sócrates ser sábio, Sócrates ser um filósofo, Sócrates ser grego, Sócrates ter várias propriedades, né? Portanto, um indivíduo ter várias propriedades. O Gonzalo Rodrigues Pereira, tradicionalmente, o problema do um sobre muitos é visto como sendo o problema dos universais. Mas o Rodrigues Pereira ele tenta argumentar que o problema é exatamente o problema dos muitos sobre um. Como que a gente vai fornecer veridadores ou fazedores de verdade para frases como Sócrates é sábio, Sócrates é filósofo, Sócrates é grego, etc. Então, ele tem essa posição bem específica, que é o problema dos universais, é um problema do muito sobre um. Eu vou tentar argumentar então contra essa ideia. Em parte eu acredito que o problema dos universais é o problema do um sobre muitos, mas eu penso também que a gente não pode reduzir o problema dos universais a um problema dos muitos sobre dos um sobre muitos, né? Quer dizer, que portanto há outros fatos relevantes para serem explicados aí por uma teoria dos universais, o que vai contra o que o Rodrigues Pereira argumentou, né? Além disso, ainda tem uma concepção específica de que o Rodrigues Pereira pensa que o problema dos universais é um problema sobre veridadores ou um problema sobre fazedores de verdade, né? Como preferirem. E eu tento argumentar lá que esse problema, qualquer problema pode ser visto, num certo sentido, como um problema sobre veridadores, que é um pouco trivial ser um problema sobre veridadores, né? E é um dos pontos que eu quero discutir. E é isso. Até o encontro, a gente se vê e discute essas coisas com mais cuidado. Um abraço a todos.